O assunto que a gente vai tratar no vídeo de hoje é bastante importante para quem está construindo a sua caixa de ferramentas aí do cientista de dados. Eu gosto de entender o conhecimento que a gente vai aprendendo dentro dessa área com uma caixa de ferramentas. Então, quando você está estudando, é importante que você não se apegue necessariamente a uma ferramenta em si. Não se apegue ao Python, ou ao R, ao Scikit-learn, ou ao PyTorch, ao Matplotlib, ao Seaborn ou ao Plotly. É legal que você aprenda e você vá construindo, vai entendendo o máximo possível de ferramentas. E no seu dia a dia você vai entender qual é a melhor para você aplicar naquele exato momento para resolver um problema específico. E é com isso em mente que eu quero que você assista esse vídeo sobre codificação de variáveis categóricas. A nossa tarefa aqui é entender como e por que a gente deve tratar as variáveis categóricas para colocá-las no modelo de aprendizado de máquina. Mas antes de propriamente discutir as variáveis categóricas, é legal a gente entender o que são variáveis categóricas e quais são os tipos de variáveis que existem. Essas variáveis elas podem se dividir em dois grandes grupos: variáveis quantitativas ou métricas e variáveis qualitativas ou categóricas. As variáveis quantitativas, elas são medidas, elas são expressas em números, que podem ser discretos ou contínuos. Por exemplo, a temperatura no dia. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa, um experimento, em que você colhe os dados da variação de temperatura ao longo do dia. Então, em um determinado local, numa cidade, você quer entender qual foi a temperatura da meia-noite de um dia até a meia-noite do outro. Essa observação, ela vai ser medida em graus Celsius, por exemplo. Isso serão números. Podem ser discretos se você decidir que você vai arredondar e vai só anotar números inteiros, ou podem ter algum tipo de precisão, sendo números contínuos, como 28,3 graus Celsius. Por outro lado, as variáveis categóricas, elas são expressas por um número finito de rótulos ou de categorias, e elas podem ser nominais ou ordinais. Então, você pode estar fazendo esse mesmo experimento de colher as temperaturas e, além de anotar a temperatura, você decide anotar o turno em que você fez aquela observação. Então, você coloca 12 graus, manhã, 13 graus, manhã. E assim por diante, você vai passar a ter uma variável, turno do dia, período do dia, que pode receber os valores manhã, tarde ou noite. A diferença entre uma variável categórica, nominal ou ordinal está na ordenação. Então, uma variável categórica ordinal, ela tem um grau de relação, talvez hierarquia a gente poderia dizer, entre as categorias. Então, esse exemplo que eu escolhi do turno do dia é um exemplo de variável categórica ordinal, se a gente entender que a manhã vem sempre antes da tarde, que vem antes da noite. Então, existe uma ordenação desses turnos ao longo de um dia. E perceba que quando a gente está falando de variáveis categóricas, que tem categorias ou rótulos, esses rótulos eles podem ser numéricos ou não numéricos. Isso depende também da forma como esses dados foram coletados e foram anotados. Quando a gente lida com modelos de aprendizado de máquina, existem muitos modelos que não lidam com variáveis não numéricas, ou seja, eles só aceitam números. Se você for utilizar um desses modelos que não aceita variáveis não numéricas, você vai ter que tomar duas opções. Ou você trata essas variáveis e transforma elas em números, ou você exclui ela dos seus dados, você assume que você não vai utilizá-las, você pega só as variáveis numéricas e usa como entrada desse modelo. E o que a gente vai fazer aqui é aprender a transformar essas variáveis categóricas em números. Considerando então que a gente vai utilizá-las no nosso modelo, a gente está abandonando a opção de simplesmente excluir essas variáveis. E para a gente entender como é que funciona isso na prática, lidando com dados reais, eu escolhi fazer uma análise dos microdados do Enem. Então eu vou abrir aqui o meu ambiente no Google Colab para a gente fazer essa análise juntos. Aqui então eu já importei o Pandas, o meu conjunto de dados, e já estou visualizando a cabeça dos meus dados, as 5 primeiras linhas dele. E se você reparar, aqui eu não estou usando os microdados do Enem completos, eu estou usando os microdados do Enem 2019, mas referente apenas ao estado do Amazonas. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é olhar as colunas do nosso data frame. A gente pode utilizar esse método info do Pandas para fazer isso. Aqui a gente vai entender quantas colunas são, que são 136, já estava escrito aqui em cima, mas tudo bem. A gente tem 118 mil entradas, 118 mil linhas, e a gente tem informação aqui sobre as colunas, então o tipo dessas colunas. E o nosso objeto de estudo aqui são as colunas que não são numéricas. Então, as colunas que estão aqui relacionadas como object. E a gente pode, então, utilizar um método que nos permite selecionar apenas essas colunas para fazer a nossa análise. A gente utiliza o select dtypes do Pandas e pede para ele selecionar as colunas object. E aqui está. Agora a gente pode utilizar o método describe para entender
a distribuição, né, a frequência dessas variáveis que são categóricas dentro do nosso conjunto de dados. E aqui, então, ele nos apresenta a contagem, né? Então, quantas observações essa coluna tem, quantas observações únicas, e aqui é legal porque a gente vai ter informação de quantas categorias, quantos rótulos diferentes essa coluna tem e quais são os rótulos mais frequentes em cada coluna. Então, essa linha top nos diz qual que é o rótulo em si, e a linha de baixo nos diz qual que é a frequência desse rótulo. Então, como eu estou lidando só com o estado do Amazonas, aqui a gente tem que, para todas as observações, como era esperado, a sigla da unidade federativa é AM, de Amazonas. Ao passo que a gente tem 62 municípios representados aqui do Amazonas, e o mais frequente é Manaus, o que também é esperado porque esse é o município mais populoso do estado do Amazonas. Essas variáveis que indicam aqui município, estado, feminino ou masculino, né, o sexo declarado pelo estudante, elas são todas variáveis categóricas nominais, porque não há uma ordenação, né, entre masculino e feminino ou entre os municípios do estado do Amazonas. E para o final do dataset, para quem conhece Microdados Enem já sabe, a gente tem respostas para o questionário socioeconômico que os alunos respondem. Se a gente olhar aqui em cima, inclusive no nosso head do dataset, a gente consegue ver que são respostas do tipo A, B, C, D, E. E se a gente quiser preservar essa lógica, né, de ordenação alfabética que eles utilizaram, a gente pode considerar, então, essas variáveis categóricas ordinais. Então, aqui a gente está lidando, né, com os dois tipos de variáveis categóricas que eu apresentei inicialmente. Uma vez que a gente identificou e diferenciou as variáveis categóricas dentro dos nossos dados, a gente pode agora se debruçar sobre as técnicas de codificação. E eu vou falar de 3 técnicas aqui para você adicionar à sua caixa de ferramentas. A primeira delas é bastante simples e as outras 2 são um pouco mais elaboradas e bastante comentadas e utilizadas nesse mundo aí do aprendizado de máquina. Mas essas 3 técnicas, elas não esgotam as ferramentas que a gente tem para fazer codificação de variáveis categóricas, ainda que elas sejam um ótimo ponto de partida. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou deixar links aqui na descrição para você estudar sobre esse assunto. A primeira opção que a gente vai utilizar aqui para codificar as nossas variáveis categóricas é a substituição. E o que exatamente é isso? Esse exemplo aqui dos microdados do Enem, ele tem uma particularidade que eu gosto e por isso utilizei ele para poder exemplificar isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para município e UF, essas são variáveis que já têm um código associado a elas. Então, existe uma codificação padrão estabelecida pelo IBGE aqui no Brasil, que referencia municípios e unidades da federação. Esse é um código que é utilizado amplamente aí no nosso país, no território nacional. E a gente pode se valer dessa própria codificação para fazer essa transformação das variáveis. Então, na verdade, o que a gente iria concluir aqui, olhando para os nossos dados, é que esse código, ele já existe aqui nos dados. Então, a gente tem o código do município e o nome do município, o código da UF e a sigla da UF. E se a gente estiver pensando nesse processamento, então, para utilizar os dados no modelo de aprendizado de máquina, o que a gente pode fazer, então, é abandonar essas variáveis que são nominais e optar por utilizar apenas os códigos, porque eles já são numéricos. E é isso que eu estou chamando aqui de substituição. Nesse caso, rigorosamente, não é uma substituição, né? Eu estou fazendo uma troca ali, mas a informação já está no conjunto de dados. Mas, se essa informação não tivesse nos nossos dados, a gente podia pegá-las lá do IBGE, a gente podia extrair esse dado e sim fazer somente a substituição. Então, pegar as siglas e os nomes e trocar pelos códigos. Isso já resolve o problema no caso dessas variáveis. A segunda alternativa que a gente vai tratar aqui é o que se chama de One-Hot Encoding. E essa técnica ela é utilizada para variáveis categóricas nominais, ou seja, variáveis que não possuem uma ordenação entre si, como eu expliquei anteriormente. Esse é o caso aqui no nosso conjunto de dados da variável TP sexo. Para me ajudar com essa codificação, eu vou utilizar um módulo que é o Category Encoders, que é compatível com o Scikit-learn, que é um dos módulos aí mais utilizados em Python para aprendizado de máquina. Então, o Scikit-learn ele já tem encoders implementados, mas esse Category Encoders é um módulo que tem mais codificadores e ele é compatível com o Scikit-learn. Então, quando você faz a transformação com ele, o resultado que ele te dá, né, a formatação dos dados, ela já está pronta para ser utilizada com um modelo do Scikit-learn. Para utilizar esse módulo no contexto do Google Colab, eu vou precisar, então, instalar o módulo. Depois de instalar, a gente importa esse módulo
E a gente pode, então, utilizar na nossa variável. A coluna que a gente está utilizando aqui é a TP, essa daqui, certo? Ela tem esse formato aqui. E aí eu vou importar inicialmente o OneHotEncoder especificamente. Então, a gente faz from category encoders .onehot_import OneHotEncoder. Vou criar, então, uma variável que vai ser o nosso encoder. E a gente consegue passar para ele aqui quais são as colunas que a gente quer que ele codifique nos nossos dados. Eu vou passar, a princípio, somente essa aqui, que a gente está querendo codificar. E agora a gente vai utilizar esse codificador para transformar os nossos dados. A gente utiliza essa função, né, fit transform, e eu quero passar para ele aqui o nosso subconjunto aí dos dados, que tem só as variáveis categóricas. Para isso eu vou criar uma variável que recebe somente a parte do conjunto de dados com variáveis categóricas, que eu vou chamar de dfname_cats, que é equivalente ao que a gente já tinha feito aqui. Vou rodar para a gente ver juntos. Então, vou passar essa variável aqui. E qual foi o resultado aqui? Então, a gente vê que ele criou duas novas colunas, essa TP sexo 1 e TP sexo 2. Porque a codificação OneHot, ela funciona transformando uma coluna com N rótulos em N colunas. E cada uma dessas colunas vai ser representante de uma dessas categorias, e ele vai atribuir para cada linha do nosso conjunto de dados se aquela linha pertence àquela categoria. Então, ele vai utilizar 0 quando não pertencer e 1 quando pertencer. E a terceira e última técnica que a gente vai analisar aqui é o Ordinal Encoding. E pelo próprio nome, talvez você já tenha entendido que a gente vai utilizar essa codificação para as variáveis ordinais, variáveis categóricas ordinais. No caso do nosso conjunto de dados aqui, a gente está falando das variáveis que tem como nome aqui, né, esse Q, que são as questões do questionário socioeconômico que os estudantes do Enem respondem. E a gente vai utilizar o Ordinal Encoding para transformá-las em números. E como que funciona essa codificação? A ideia por trás dela é bastante simples, na verdade. O que a gente faz é trocar aí, né, letras ou categorias que têm ordenação por números. Que números? Números inteiros, porque os números inteiros eles já têm uma lógica de ordenação entre si, certo? Um vem antes do 2, que vem antes do 3 e assim por diante. E aí aqui eu vou precisar importar esse codificador. Vou rodar novamente essa linha para que seja importado. E a lógica aqui vai ser muito parecida com o que a gente já fez com o OneHotEncoder. A gente vai criar, então, uma variável que vai ser o nosso encoder e vai criar um objeto, né, o Ordinal Encoder, vai passar para ele qual é a coluna que a gente quer utilizar, e aqui agora são várias, né? Então, eu vou, inclusive, pegar o nome dessas colunas aqui. Vou copiar o nome dessas colunas, porque eu sei que são todas essas aqui. E o que é importante, né? Eu atribuí um novo nome para o DataFrame que foi retornado com OneHot, se eu quiser preservar essa transformação nos meus dados. Então, eu vou nomear como OneHotEncoder aqui. Então, eu atribuí aquele nosso conjunto de dados a uma variável. Para quê? Para que eu possa utilizá-la agora como entrada do nosso outro encoder, que é o Ordinal Encoder. E se a gente rodar, então, a gente vai ter preservado a nossa codificação anterior e essa nova que ele vai fazer. Então, temos aqui as variáveis TP-sexo, que já tinham sido codificadas, e se a gente for lá no final, a gente vai ter as nossas variáveis Q1 até Q25, codificadas com números. E esse é o Ordinal Encoding. Se você pesquisar aí sobre esse tipo de codificação, muito provavelmente você vai se deparar também com algo que se chama Label Encoding. Esse tipo de codificação, ele é muito similar ao que a gente chama aqui de Ordinal Encoding, com a diferença que ele é aplicado a uma única variável, a variável para a qual a gente vai fazer a predição. Às vezes, essa variável ela tem rótulos que também não são numéricos, então, se você quiser, por exemplo, classificar cores ou frutas e elas estão descritas nos seus dados pelo seu nome, você também vai precisar fazer essa codificação, similar ao que eu expliquei aqui do Ordinal Encoding, que é trocar categorias por números, então vai ser algo similar, só que vai ser para essa única coluna, que é a sua coluna-alvo. Então essas eram as técnicas que eu queria discutir com vocês aqui nesse vídeo. Por fim, eu queria dizer que esse vídeo aqui ele é a continuação de uma série que eu criei aqui no canal, que se chama Mãos à Obra Cientista de Dados. O primeiro episódio dessa série foi ao vivo, em que a gente discutiu
aprendizado de máquina do zero até a construção do nosso primeiro modelo. Então já fica também um convite para você que está estudando esse tema, quer se aprofundar, que você participe da nossa próxima live no sábado, dia 5 de junho, às 17 horas. Se você gostou dessa série e desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo o #ciência de dados para eu saber e continuar investindo nesses vídeos. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima!